pessoal, espero que estejam todos bem. Passada essa primeira fase em que nós entendemos o histórico da hidroterapia, tanto no mundo quanto no Brasil, e a atualização dos conceitos e as denominações da fisioterapia aquática, agora nós vamos adentrar no ambiente terapêutico aquático por si só. Nós precisamos entender que algumas características desse ambiente aquático são muito particulares, são muito peculiares e que requer uma boa noção do fisioterapeuta que vai trabalhar nesse ambiente. Diferentemente de uma terapia em solo, aqui nós precisamos pensar em estratégias relacionadas ao cuidado dos equipamentos, dos materiais, mas também a própria instalação da piscina, que faz parte da fase de planejamento do ambiente terapêutico, e também como que nós vamos estruturar, como que nós vamos sugerir, propor uma piscina que tenha todas as adequações arquitetônicas de forma a atender às necessidades dos nossos usuários. Isso inclui o formato da piscina, os tipos de entrada, e também até mesmo a escolha de materiais relacionados à iluminação, à umidade, né? Então, na aula de hoje, nós vamos falar primeiramente sobre o tratamento da piscina em si, da água, né? Tá relacionado à fase da instalação e manutenção dessa piscina, e posteriormente nós vamos abordar as características essenciais. Nossa aula abordando esse tópico aqui: instalação, manutenção, segurança e controle, relacionado a esse ambiente aquático terapêutico. Nós precisamos ter pelo menos noções de como que é feito toda a fase de planejamento e de manutenção do ambiente terapêutico para que a gente tenha os cuidados devido durante a terapia e até mesmo o pós-terapia, né? Então, Campion, Corren, Ruot, o Jacques, todos eles são unânimes em entender e sugerir que uma boa reabilitação, né, uma reabilitação bem-sucedida, ela depende, claro, obviamente, da competência do fisioterapeuta. Então, estamos aqui para adquirir essa competência e vamos continuar os nossos estudos para adquirir essa competência, mas também é importante ter um ambiente terapêutico muito bem preparado, muito bem planejado, para que ele possa oferecer à comunidade, aos usuários finais, os usuários de interesse daquele profissional, o melhor serviço, mas também que ele seja capaz de levantar tanto as demandas, mas também suprir as necessidades das pessoas. Porém, como o ambiente terapêutico aquático ele é um ambiente de alto custo, né, para uma clínica de fisioterapia, e ele requer uma manutenção diária, então é preciso ter um planejamento muito bem cuidadoso, porque caso contrário, nós teremos problemas relacionados à própria o financiamento, né, a manutenção de uma clínica em que tem um ambiente terapêutico aquático. Nessa fase de planejamento, é muito importante que o fisioterapeuta, junto com a sua equipe, ele tenha em mente algumas demandas da população, algumas necessidades, algumas metas, algum planejamento prévio antes mesmo de instalar a sua piscina em um ambiente, em um bairro, uma comunidade ou um local qualquer, né? A primeira coisa que tem que vir à mente do profissional é: qual que é a população que vai ser usuária desse ambiente aquático terapêutico? Quando nós pensamos na população usuária, nós incluímos pessoas de diferentes idades, né, que têm necessidades, demandas diferentes, mas também nós pensamos em populações com diferentes diagnósticos clínicos, diagnósticos de saúde. Então, entender isso vai ser muito importante para eu poder definir uma piscina adequada para essa minha população usuária. Por exemplo, caso eu fosse trabalhar apenas com crianças, eu não precisaria ter uma piscina com uma altura de 1,80 m, 1,50 m.
Eu poderia ter uma piscina muito mais rasa, em torno ali de 50 centímetros de altura, 60, no máximo 70 centímetros, que já atenderia às necessidades. Por outro lado, se a gente for trabalhar com a população de adulto e de idosos, por exemplo, uma piscina de 50, 70 centímetros de altura, de profundidade, ela seria muito rasa e aí a gente não teria condições de ofertar um bom trabalho terapêutico para essa população. Bom, isso pensando em termos de estatura das pessoas. Mas pensando em termos de condição de saúde e até mesmo esses perfis por faixa etária, por exemplo, as crianças, o ambiente para ela tem que ser um ambiente mais lúdico, um ambiente mais que permita com que o usuário, aquela criança, se interage de uma forma mais divertida naquele ambiente. Então, as cores, os objetos, os materiais que serão usados na terapia serão específicos para as crianças, diferente de um adulto, diferente de um idoso, né? Em que não tem essa necessidade de ser um ambiente lúdico, embora algumas vezes isso também é desejável. Além disso, a gente tem que pensar também nos critérios relacionados ao perfil clínico. Que tipo de população que nós vamos atender? Bom, se for pessoas com incapacidades graves, eu preciso ter uma piscina com uma facilidade de acesso muito grande. Se for pessoas que vão utilizar essa piscina e essas pessoas são independentes, conseguem se locomover, bom, talvez esse acesso já pode ser um pouco mais é, é, dificultado, né? A gente pode usar a escada, pode usar o degrau ao invés de uma rampa, por exemplo, né? Mas também a gente tem que pensar o seguinte, do ponto de vista de sustentabilidade financeira daquela clínica, essa piscina vai atender apenas pacientes ou usuários que não são pacientes, por exemplo, né? Nós temos vários ambientes terapêuticos que utilizam o espaço de uma piscina recreacional ou de uma piscina olímpica ou uma piscina para a prática esportiva, né, para promoção da saúde, e que é dedicado ali um horário específico para tratamento de populações específicas. Então, isso é utilizar o potencial máximo daquele ambiente terapêutico, né? Daquela piscina, daquele todo arsenal que é montado. Então, isso é muito importante para o fisioterapeuta para que ele, num futuro, não tenha prejuízos, não tenha que fechar o seu negócio por conta de problemas relacionados a, ao ambiente terapêutico, ok? Além disso, nós precisamos também pensar que qual que vai ser a demanda do serviço? Nós teremos usuários específicos para a reabilitação, nós teremos usuários para promoção da saúde, por exemplo, posso dedicar essa minha piscina para pessoas fazerem aula de natação, né? Então, aula de natação é uma demanda que geralmente a comunidade ali no entorno ela tem, mas que se a minha piscina não for preparada para isso, então eu não vou colocar isso na minha conta. Por quê? Eu vou ter que pensar em outras características da minha piscina, né? Além de pensar na piscina, no local em si, nós também precisamos pensar na oferta de serviços no entorno ali onde eu vou oferecer o meu espaço terapêutico. Se em uma rua, em um bairro pequeno, tiver duas, três, quatro, cinco clínicas que ofereçam serviços de hidroterapia, será que vale a pena eu investir um alto custo ali, uma verba muito alta para ter mais um serviço disponível? Ou não? Será que eu oferecer esse serviço para uma comunidade que é de extrema pobreza, será que essas pessoas vão ter condições de pagar a manutenção da minha piscina? Não que elas não sejam, né, isentas, que elas ficam exiladas dessa possibilidade. Mas a piscina em si, ela é um serviço de alto custo e que quem paga a utilização daquele serviço são
os usuários, né? Quem for contratar o serviço do fisioterapeuta é que vai pagar por esses serviços. Então, ofertar esse serviço estrategicamente vai fazer muita importância, muita relevância para a saúde daquele espaço terapêutico, para a saúde financeira da clínica. Também é necessário avaliar os recursos disponíveis, tais como a planta civil, tais como os produtos para manutenção, a equipe necessária, mas também qual que é o espaço que o fisioterapeuta tem disponível para poder conduzir para montar, para construir todo o seu espaço terapêutico. Esses recursos vão incluir, né, a questão financeira, propriamente dito, o capital de investimento, mas também inclui os recursos espaciais, que seria a planta civil em si, e quem seriam os componentes da equipe que iam trabalhar com esses profissionais. Então, nós vamos conversar um pouco mais que essa equipe, ela envolve não apenas o fisioterapeuta, e não pode envolver apenas o fisioterapeuta, tá? E o outro ponto é que toda piscina terapêutica, qualquer piscina na verdade, ela precisa de uma planta civil.